Nos meus 20 anos de prática clínica psicanalítica, eu tive a oportunidade de atender pessoas com diversos tipos de problemas emocionais. E muitas vezes esses problemas emocionais, ocorrem ou em decorrência deles acabam se criando as distorções cognitivas. Então, é um trabalho muito grande, é um árduo trabalho de fazer com que a pessoa tome consciência do que, porque veja só, é diferente, totalmente diferente a prática, né, vamos falar assim, a dialética, que é a conversa, o diálogo estruturado e devidamente embasado. Ele tem como principal objetivo descobrir a origem, a causa. Então, quer dizer, não se trabalha somente as consequências. Você vai buscar fazer um processo investigativo, tá? Totalmente embasado em teorias científicas, em conhecimentos científicos, para que a gente possa auxiliar esse paciente, primeiro, a ressignificar. Não é compreender, entender aquilo que aconteceu, não é um aspecto de aceitação pura e simples, é um processo mais complexo. Então, essa cura e essa libertação, elas vão depender de uma série de etapas onde o paciente ele é levado dentro da prática, tá? Da prática clínica, a que ele consiga entender, não, nem tampouco compreender, nem tampouco aceitar. Na verdade, é ressignificar, é dar um significado diferente a esse fato, porque não temos como resolver, por exemplo, problemas, traumas. Você não tem como voltar no tempo e fazer com que aquilo não aconteça. Seria muito mais simples, seria muito mais fácil, mas isso é impossível. Então, a prática clínica ela tem como principal objetivo fazer com que o indivíduo consiga ressignificar, dar um significado diferente, para que ele possa assim seguir em frente e não ficar preso a esses conflitos internos causados em função desses desajustamentos, dessas relações, desses relacionamentos. O grande problema da humanidade são as relações humanas. As relações humanas, infelizmente, a cada dia que passa, elas são menos humanas. As pessoas não fazem ideia dos desdobramentos dos comportamentos delas. E aqui eu digo, desde da criação dos pais, né, os progenitores na criação com o filho, as relações de sociabilização, as relações no trabalho, por exemplo, isso causa traumas. Ah, mas então é uma geração mimimi ou uma geração mumumu, que eu falo da geração mimimi e da geração mumumu. Não tem absolutamente nada a ver, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de fatos concretos, nós estamos falando do ser humano que vai muito além desse entendimento raso que normalmente as pessoas tentam seguir. Então não é uma questão de mimimi e nem de mumumu. A questão é muito mais profunda e nós temos que levar em consideração, porque afinal de contas somos humanos tentando sobreviver a uma sociedade que desumaniza o homem, que não permite que esse homem se torne quem ele é de verdade na verdade. Então para você ser aceito na sociedade, você tem que seguir os padrões de pensamento, de comportamento, de ações e de reações, senão você não é aceito. E quando você faz isso, você está deixando de ser quem você é, para poder ser aquilo que você não é, para agradar as pessoas, para você agradar e para você conseguir suprir uma carência que você tem e que normalmente as pessoas têm, via de regra, que é a carência afetiva e que leva a gente para a questão do quê? Na necessidade de pertencer, a necessidade de pertencimento. Então a falta ou o excesso de afeto, isso eu já falei várias vezes, são problemas significativos, tanto o excesso quanto a falta de afeto afetam o ser humano significativamente, tanto o excesso quanto a falta. E aí essas pessoas numa fase adulta, esse indivíduo que teve essa carência afetiva, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar esses afetos. Aonde? Nas coisas ou nas pessoas. E não tem nada externo que preencha esse vazio interno. E não tem nada nem ninguém que possa te suprir as suas carências, a não ser você mesmo, quando você conseguir ressignificar aquilo e você entender que para você suprir as suas carências, você precisa ampliar a tua consciência. Quando você amplia a tua consciência, você vai perceber que você não carece, tanto quanto você acredita, né? Então essa sua carência, ela existe, de fato, mas não adianta você buscar através de meios que não vão te levar por esse caminho.
E um outro problema muito significativo e que é muito tratado hoje, isso é falado, só que infelizmente dentro de uma sociedade desumanizadora, onde ela não quer que você resolva os seus problemas, os seus conflitos internos ou externos, porque quanto pior, melhor, essa é a política da sociedade, do sistema, é assim, a tua alimentação, ela influencia significativamente, já foi comprovado. Então, quando você, por exemplo, você está ali com uma carência afetiva, uma carência emocional, então você vai buscar o quê? Você vai buscar determinados tipos de alimento. Determinados tipos de alimento. Não vou aqui falar qual especificamente, mas normalmente as pessoas buscam no doce. Vai aumentar a sua insulina. Consequentemente, você não vai conseguir se libertar. A indústria farmacêutica, eu não tenho nada contra, e até digo, muitas vezes tem algumas coisas em alguns pontos onde eu normalmente faço as minhas críticas, mas eu digo que existem casos e casos, existem casos onde existe a necessidade da medicamentalização e existem casos onde não há. Eu, nos meus 20 anos de prática clínica, eu não vi nenhum paciente sendo curado somente com remédio. Pacientes com depressão ou com ansiedade que foram curados somente com remédios. Então, se você não trabalhar a parte da origem, não somente a consequência, você não tem como fazer com que o seu paciente ou que você consiga se libertar. Então, é concomitantemente. Muitas vezes existem casos que realmente existe a necessidade da medicamentalização. E existem casos que não há necessidade da medicamentalização. Aí são casos e casos. Então, tem que ser feita uma análise e aí você tem profissionais competentes. Você vai começar desde do psiquiatra, um neurologista, aí você vai para o psicólogo, para o psicanalista, enfim, para os profissionais que têm conhecimentos científicos, técnicos, que vão poder dizer o que é melhor para você. Então não adianta também essa automedicamentalização, né? Porque hoje as pessoas tomam os remédios achando que isso, e remédio é remediativo, ele não é um corretivo, ele não vai corrigir, remediar, né? Ele vem para remediar, ele vem para tentar auxiliar, é um processo. Muitas vezes ele é importante, mas você tem que levar em consideração que não basta somente o remédio. Precisa existir a mudança no teu padrão de pensamento, para que exista uma mudança no teu padrão de sentimento, de ação, de reação, vibração. Na verdade é vibração. Então você tem que mudar. E você tem que repensar desde a questão da tua alimentação, que ela vai influenciar significativamente nos teus pensamentos, nos seus sentimentos e nos seus comportamentos. E é muito raro você ver hoje em dia pessoas falando nisso dessa forma, dessa maneira clara, direta. E veja só, as pessoas, elas têm que ter, né, a capacidade de pensar por si, isso tem que ser desenvolvido, a capacidade de se controlarem minimamente, principalmente controlar, né, a questão alimentos, então como que eu vou me alimentar, o que eu vou comer, qual é a consequência desse alimento no meu organismo, o que ele vai trazer para mim, quais são as alterações que esse alimento especificamente vai gerar no meu organismo. Eu tenho que entender isso minimamente, porque é uma questão de sobrevivência. Isso é uma questão de sobrevivência. Esse entendimento vai dar para nós uma melhor qualidade de vida. Então veja que a ampliação da consciência, e a consciência ela é como se fosse um mapa, quanto mais conhecimento, quanto mais vivências, quanto mais experiências, melhor para nós mesmos, para que nós possamos nos defender de nós mesmos, afinal de contas somos os nossos maiores inimigos, e você é o único capaz de te defender de você mesmo, não tem nada nem ninguém que possa te defender de você mesmo. Então você vai ter que parar um pouquinho para repensar a tua vida. Se você não está satisfeito com aquilo que você está vivendo, você vai ter que repensar. Porque para você construir um futuro diferente, você tem que viver um presente diferente do passado. Você tem que liberar o peso pesado do passado para que você possa, assim, construir um futuro diferente no presente momento. Porque o único tempo existente, de fato, é o presente. O passado ficou no passado. Não é que ele não existiu, ele existiu, mas ele ficou no passado. E o passado é inalterado, é inalterável. Você não tem como alterar aquilo que aconteceu no passado. Mas você tem como construir um futuro diferente no presente. O presente momento é o único momento existente. E é nesse momento, nesse exato momento, no presente momento, que você consegue construir um futuro diferente. E a construção de um futuro diferente começa na mudança dos seus padrões, padrões de pensamento, padrões de sentimento, padrões de ações e reações. E se você não tomar consciência disso, você não vai quebrar esse ciclo, você não vai mudar, e se você não muda, nada muda.
Porque tudo muda quando a gente muda. E a mudança, ela é um processo interno, ela não é um processo externo. Ela externaliza-se depois do que o interno realmente internalizou. E aí você vai buscar essa mudança. E a mudança é um processo paulatino. Não tem como você mudar da noite para o dia. Não tem como, por exemplo, você emagrecer da noite para o dia. Não tem como você curar ou sair de um processo depressivo da noite para o dia. Não existe essa fórmula mágica, é processo. E é um processo que tem que ter um primeiro passo. E o primeiro passo normalmente é o mais difícil. Os demais eles acabam sendo sucessórios. Mas o importante é você tomar consciência da importância de você alimentar a tua consciência de forma positiva, producente. Só isso. Ah, mas então pensamento positivo, se eu pensar positivo, isso é interessante você pensar positivo. Mas o excesso de positividade também não te leva a mudar o teu pensamento, o teu comportamento, a tua ação, a tua reação. Nós temos que agir. E nós temos que agir lentamente, percebendo que cada dia que você... assim, tem que ter aquela continuidade. Não é a velocidade. Tá? O que interessa é a constância, é a continuidade, para que você consiga alcançar os teus objetivos. E isso só vai depender de você. Então não é o profissional que você vai procurar que vai fazer um milagre na tua vida, porque para que exista esse milagre, se você considera a tua cura, a tua libertação um milagre, é através de processos. Através de processos, e você é o senhor do seu destino do momento que você tem a capacidade, né, de ampliar a tua consciência e mudar os teus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, as suas reações e assim sucessivamente. Tá? Existem alguns tipos de consciência. É assim, eu estou tentando gravar nos meus momentos de tranquilidade vídeos que vão poder... eu não estou aqui vendendo para você um serviço, um produto, nada disso. Eu estou tentando fazer com que vocês parem para pensarem um pouquinho. Para repensar um pouquinho a vida de vocês. Tenta refletir. Deixa para trás aquilo que não tem, né? Os problemas, as duas espécies de problemas, os que dependem de nós e os que independem de nós. Nós temos que focar naquilo que depende da gente. Ah, mas eu não sei nem por onde começar, que é normalmente o que eu ouço. Olha, se você não sabe por onde começar, já é um bom começo. Então comece por qualquer coisa. Comece repensando, né, os teus pensamentos. Comece refletindo a respeito, perguntando por que você está pensando como você está pensando, o que te levou a pensar como você está pensando. Esse já é um começo. Você questionar. O princípio da sabedoria é a dúvida, então vamos duvidar das coisas. Deixa eu parar um pouquinho, peraí, puxa, por que eu estou fazendo isso? Isso aqui não me faz bem, por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu me permito manter-me numa relação que não me faz bem? Por que eu me permito fazer isso? Por que eu me alimento de tal maneira? Por que eu consumo determinado tipo de comida, de bebida, etc? Por que eu tenho a necessidade daquilo, do outro? Eu tenho que começar a me questionar e tentar entender e justificar para mim mesmo de forma racional o porquê dos porquês. Lembra lá, criança, né? Que é aquela questão da curiosidade. A curiosidade é importante, a dúvida é o duvidar. É o duvidar para poder ampliar a consciência. Se a dúvida é o princípio da sabedoria, então nós temos que parar para pensar. Somos capazes de transformar todas as informações que nos rodeiam, que nos cercam, em conhecimento? Não necessariamente todas, mas boa parte delas sim. Agora você tem que desenvolver o discernimento, você tem que desenvolver o autoconhecimento para que você possa realmente manter uma boa relação com você mesmo. Porque aquilo que eu afirmo, a tua relação com você mesmo, ela é a que vai balizar todas as suas demais relações. Então, se você não tiver uma boa relação com você, não tem como você ter uma boa relação com absolutamente ninguém. Se você não tiver uma boa relação com você mesmo, não tem como você ter uma boa relação com ninguém. Entenda isso. Essa relação sua com você é a mais importante. Assim como o primeiro de todos os amores é o amor próprio. Lembra lá do segundo mandamento, que diz: amai ao próximo como a si mesmo? Então, nós temos que ter o amor próprio. Nós temos que ter o autorrespeito, auto-amor, autorrespeito, autocompaixão, autorresponsabilidade, autocomprometimento e assim por diante. Isso depende de nós. E ninguém, além de você, pode te defender de você mesmo. Pode ou poderá. É você. É você por você mesmo.